Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, vamos explorar o caderno 15, cujo tema central é Averbações em Geral, parte 3, abrangendo a disciplina de Registro Civil das Pessoas Naturais, o famoso RCPN. É isso aí. E olha, esse é um daqueles temas que à primeira vista parece super burocrático, né? Mas quando a gente começa a destrinchar, percebe que a vida real acontecendo. Nossa, com certeza. É por isso que a nossa missão nessa análise de hoje é decodificar essas minúcias das averbações, sabe? Aqueles atos que atualizam o estado civil de uma pessoa. E o foco é aquela memorização de alto nível. Fundamental para quem estuda. Exato. Queremos desviar daquelas pegadinhas clássicas que bancas como a FGV adoram colocar nas provas. Certo, vamos desempacotar isso. Para começar, a vida não é nada estática, né? As pessoas casam, se divorciam, algumas simplesmente desaparecem. Pois é. E o registro civil, ele precisa refletir toda essa linha do tempo, mas com muita segurança jurídica. É aí que entram as averbações. Por exemplo, aquelas feitas lá no livro B, que é o livro de casamentos. E tem também as anotações, não tem? Que funcionam como uma espécie de interligação do sistema. Isso, perfeito. O que é fascinante aqui é essa rede de segurança. Quando acontece uma averbação no livro B, o cartório tem que fazer uma anotação de interligação lá no livro A, que é o de nascimentos. E detalhe, isso num prazo curtíssimo de até 5 dias após a averbação. Faz todo sentido, tipo, para manter o histórico da pessoa sempre atualizado, né? Bom, já que a gente entendeu como essa linha do tempo oficial é montada, vamos olhar para o que acontece quando um casamento chega ao fim. Porque o Supremo Tribunal Federal recentemente virou esse cenário de cabeça para baixo. Ah, virou mesmo. E é aqui que entra uma revolução gigantesca trazida pelo tema 1053 do STF. Para quem estuda, esse tema é leitura obrigatória. Antigamente, a gente tinha aquela figura da separação de direito, lembra? Que podia ser judicial ou extrajudicial. Lembro sim, era como se fosse uma sala de espera, né? O casal não estava mais junto, mas também não estava oficialmente divorciado para casar de novo. Exatamente isso, uma sala de espera criada pelo Estado. Mas o que o STF fez foi simplesmente extinguir essa figura como um instituto autônomo. Então, hoje, não tem mais essa de alterar o Estado Civil para separado. Nossa, isso corta um caminho enorme. Então, hoje em dia, ou a pessoa é casada ou ela pula direto para o divórcio, é isso? É exatamente isso. A via da separação de direito está morta daqui para frente. Mas aí tem um detalhe que o professor Lessa destaca muito bem no material, que é a questão de quem já era separado antes dessa decisão. Ah, boa pergunta. E aí, como fica a certidão dessa galera? Eles viram divorciados automaticamente? Não, de jeito nenhum. O direito respeita o ato jurídico perfeito, sabe? Então, quem já tinha o status de separado antes, mantém esse status. O cartório vai continuar expedindo a certidão constando a separação. Entendi. Mas olha só, vamos trazer isso para um cenário prático. Então, se um casal apenas dá um tempo, brigam e um deles sai de casa. Eles não assinam nada, é como pausar uma conta conjunta no banco, mas o status de relacionamento nas redes sociais continua intacto. É a analogia perfeita. Faticamente, eles estão separados, mas juridicamente continuam casados. E isso, gerava um problema patrimonial gigante, porque se um deles compra um apartamento nessa fase, pela lei, aquele bem ainda poderia entrar numa partilha futura. Nossa, que dor de cabeça! E como que resolve isso se eles não querem se divorciar logo de cara? Aí entra a genialidade da Resolução 571 de 2024 do CNJ. Eles criaram a escritura pública de declaração de separação de fato consensual. O casal vai lá no cartório e documenta que, a partir daquela data, eles não estão mais juntos. Peraí, e é aí que mora o perigo para quem vai fazer prova, né? Porque o nome é escritura de separação. A banca da FGV vai chover em cima disso. Com certeza. A grande pegadinha da FGV aqui é tentar dizer que essa escritura altera o estado civil da pessoa. É mentira. É falso. Essa escritura não muda o status para separado. Tipo, a pessoa continua sendo civilmente casada, certo? Exato, civilmente casada. Essa escritura é um ato estritamente declaratório. Ela serve apenas para proteger o patrimônio futuro.
para criar um marco temporal e dizer, olha, a partir de hoje não comunicam mais os bens. Brilhante. Muito bom ter isso claro. Agora, se essa separação de fato não rompe o vínculo conjugal em si, o que acontece quando o casal decide definitivamente pelo divórcio? E aqui eu quero focar em um detalhe que a vida toda foi travado, e a desburocratização chegou para quem tem filhos menores. Chegou e chegou com força total. E, de novo, a gente cita a Resolução 571 de 2024 do CNJ, que trouxe uma inovação gigantesca. Hoje, é plenamente permitido fazer o divórcio extrajudicial, ou seja, lá no cartório de notas, mesmo se o casal tiver filhos menores ou incapazes. Mas espera, deixa eu ver se eu entendi a lógica. Porque, historicamente, qualquer coisa com o menor envolve o Ministério Público, né? O tabelião de notas não precisa mandar o processo para o Ministério Público dar um parecer antes de assinar a escritura. Aqui é onde fica realmente interessante, e o professor Lessa alerta muito para isso no caderno. Não há intervenção do Ministério Público nesse divórcio no cartório. Zero. Nossa! Zero, nenhuma passadinha no MP. Mas como assim? A FGV vai jogar isso na prova dizendo que é obrigatório com certeza? Sem dúvida vão, mas olha o porquê disso. A regra de mandar para o MP no cartório vale apenas para o inventário extrajudicial com menores. No divórcio, o CNJ dispensou o MP por um motivo muito lógico. Qual seria? Porque, assim, me parece arriscado à primeira vista. É que existe uma condição essencial, sabe? Para fazer esse divórcio no cartório, a guarda, as visitas e os alimentos dos filhos já precisam ter sido previamente resolvidos por um juiz lá na vara de família. Ah, entendi. Então o juiz já bateu o martelo antes. Exato. E se passou pelo juiz na vara de família, adivinha quem já deu o parecer obrigatório lá atrás? O próprio Ministério Público. Nossa, agora faz todo sentido. Seria um trabalho duplicado à toa, né? Perfeito. O tabelião não decide nada sobre a criança. Ele apenas copia os dados dessa decisão judicial prévia para dentro da escritura de divórcio. É super simples e seguro. Genial essa simplificação. Agora, vamos imaginar um roteiro de filme. O casal se divorcia, passa um ano, rola aquele arrependimento e eles decidem voltar. Eles podem ir lá no cartório e fazer o famoso restabelecimento da sociedade conjugal? A resposta aqui é curta e grossa. Não. E quem estuda não pode esquecer disso. O divórcio, ele dissolve o vínculo matrimonial por completo. Ele tem um efeito que a gente chama no direito de ex nunc, dali para frente. Ou seja, cortou o laço, acabou, não tem um botão de desfazer. Isso mesmo. Divorciados que querem reatar precisam passar por um novo processo de habilitação e celebrar um novo casamento. Começar do zero. O Instituto do Restabelecimento é exclusivo para quem estava formalmente separado no passado. Aquela turma da sala de espera que a gente falou no começo, né? Exatamente. Se o divórcio já foi averbado, a fila andou e o vínculo morreu. Bom, a gente falou de casamentos que terminam por vontade própria. Mas e quando o casamento nasce com vício ou quando um dos cônjuges simplesmente desaparece no mundo? Aí o cenário jurídico muda completamente. Vamos falar da nulidade ou anulação primeiro? Diferente do divórcio, a invalidação do casamento tem efeito ex tunc, ou seja, ela retroage. É como se o casamento nunca tivesse existido, né? Os ex-parceiros retornam ao estado civil original, se era solteiro, volta a ser solteiro, viúvo, volta a ser viúvo. Isso. E aí vem uma trava gigantesca que costuma derrubar muito candidato em prova. Vamos imaginar um cenário de anulação. Manda. Imagina que o juiz anule o casamento, mas uma das partes fica insatisfeita com a divisão financeira e resolve recorrer. Só que recorre apenas sobre o valor da pensão, sabe? O mérito da anulação em si, ninguém questiona mais. Pode averbar a anulação logo no cartório para a pessoa ficar livre, pendente. Nossa, qualquer recurso? Mesmo que seja só sobre dinheiro e não sobre o casamento? Qualquer recurso. O legislador foi muito rígido aí. Exige-se o trânsito em julgado incontestável da sentença inteira. Enquanto o processo não fechar por completo, o oficial do cartório não pode averbar nada. Caramba, isso é uma baita pegadinha de prova. A FGV vai colocar que, como o recurso é apenas sobre alimentos,
a averbação parcial é permitida. E a gente já sabe que é falso. Com toda certeza. Agora, você mencionou também aquele cenário da pessoa que desaparece, né? O famoso sumiço. Isso. A pessoa sai para comprar pão e nunca mais volta. Como que o registro civil lida com esse vazio? O direito civil tem um rito rigorosíssimo para ausência. É um processo que foca, antes de tudo, em proteger os bens da pessoa e a família que ficou. E tudo isso vai ser anotado num livro específico, que é o livro E. O livro E. Interessante. E como são as fases desse processo? Porque não deve ser rápido declarar que alguém não existe mais. Longe de ser rápido. A fase 1 é a declaração de ausência em si. O juiz nomeia um curador para cuidar dos bens e isso gera um registro lá no livro E. Tá. E depois? O tempo vai passando, a pessoa não volta? Aí, passado o período de arrecadação, de 1 a 3 anos, entramos na fase 2, que é a sucessão provisória. Os herdeiros começam a poder administrar os bens. E detalhe, isso gera uma averbação à margem daquele primeiro registro no livro E. É como se a família assumisse temporariamente, mas ainda com a esperança ou a cautela de que a pessoa pode voltar. Exato. Mas se passarem 10 anos dessa sucessão provisória e nada da pessoa aparecer, chegamos na fase 3, a sucessão definitiva. É aqui que a lei gera a presunção de morte. Nossa, 10 anos. E aí encerra tudo no livro E. Aí que tá o pulo do gato. Averba-se essa sucessão definitiva no livro E, mas o juiz expede um mandado autônomo para o registro de óbito presumido. E adivinha em qual livro isso vai? Se é óbito, deve ser o livro C, né? Exatamente, o livro C. O livro E cuida da ausência. Quando vir a morte presumida, a gente fecha aquele ciclo, abrindo um assento de óbito novo no livro C. Olha, esse trânsito de livros é sensacional para cair numa prova. E falando no livro E, o caderno do professor Lessa traz uma outra função vital dele na primeira bateria do fichamento, não é? Isso mesmo. A gente entra no tema das fronteiras internacionais, os famosos traslados. O livro E é a porta de entrada para a vida civil de brasileiros que acontece fora do Brasil. Entendi. Então, para quem está ouvindo, a gente visualizar. Um brasileiro mora lá no Japão, tem filho, casa, separa. O que acontece lá fora precisa vir para o Brasil. Quais são as regras de ouro para esses traslados? Vamos destilar isso de forma bem ágil. Primeiro, onde é feito? Sempre no livro E do primeiro ofício do domicílio da pessoa aqui no Brasil. Ah, e se ela nasceu fora, viveu fora e nunca teve domicílio no Brasil? Aí vai para o primeiro ofício do Distrito Federal. É a regra de fechamento. Perfeito. E a papelada? É só chegar com a certidão japonesa no balcão e pronto? Quem dera fosse assim tão simples. Como regra, você precisa do apostilamento de AIA, que é um certificado de autenticidade internacional, ou a legalização consular, se o país não for do tratado. E, claro, a tradução juramentada aqui no Brasil. Mas tem exceções, né? As provas amam as exceções. Amam. Documentos que vêm da França, por exemplo, não precisam de apostila por conta de acordo diplomático. Nossa, bom saber. E as certidões emitidas no próprio consulado brasileiro lá fora? Essa é a mais lógica. Se é do consulado brasileiro, já está em português e já é um documento nosso. Então não precisa de apostila e não precisa de tradução. Averba direto. Faz sentido. E o Mercosul? Aqui os vizinhos, Argentina, Uruguai, tem alguma facilidade? Tem. Documentos do Mercosul dispensam a legalização. Mas aí tem uma pegadinha que derruba muita gente. Eles exigem a tradução juramentada. Ah, então não importa se está em espanhol e dá para entender. Tem que traduzir para o português de qualquer forma. De qualquer forma, o idioma oficial do Brasil é inegociável nos registros públicos. Outra pegadinha da FGV é dizer que o documento estrangeiro precisa passar primeiro pelo Cartório de Títulos e Documentos, o RTD, antes de ir para o registro civil. E precisa, tipo, pagar 2 taxas. Não. É totalmente falso. O CNJ já pacificou que o documento vai direto para o registro civil, para o livro E. Pular o RTD é uma vitória para a desburocratização. Excelente. E já que estamos falando de vida lá fora, se filhos de brasileiros nascem em outro país, como funciona a nacionalidade deles? O professor Lessa explica muito bem a opção de nacionalidade. A criança registrada no consulado ou transladada no livro E é brasileira nato, mas sob condição.
Quando ela atinge a maioridade, precisa fazer a opção definitiva pela nacionalidade brasileira. Isso é feito onde? Num cartório normal? Não, é um processo na Justiça Federal. E o detalhe social lindo aqui é que após a sentença do juiz federal, a averbação dessa opção lá no livro E é totalmente gratuita. Nossa, muito bacana isso ser gratuito. Bom, para fechar a nossa viagem internacional, se alguém casa fora e se divorcia lá fora também, como que esse divórcio chega no nosso cartório? Depende muito do tipo de divórcio. Se for um divórcio simples, sabe, aquele que só diz que o casal não está mais junto, sem partilha de bens, sem pensão, sem filhos menores envolvidos. Aham, o pacote básico do término. Isso. Nesse caso, você só traz a sentença, apostila, traduz e averba direto no registro civil aqui no Brasil. Simples e rápido. Mas e se tiver filho pequeno no meio, ou empresa, guarda, aquelas coisas complicadas? Aí ele vira o que a gente chama de divórcio qualificado. E o sistema brasileiro cria uma trava de segurança. Você não pode ir direto no cartório. É obrigatório fazer a homologação dessa sentença estrangeira lá no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Ah, a tal da HDE? Mas por quê? Para atrasar a vida da pessoa. Não, é para proteger a ordem pública. O STJ precisa analisar se o juiz lá de fora respeitou os direitos fundamentais, especialmente das crianças, antes de validar isso no nosso território. Só com o ok do STJ que o cartório pode averbar. Incrível. Olha, fazendo uma síntese enérgica do que vimos hoje em palavras-chave para fixação, como o professor Lessa orienta, lembrem-se que tema 1053 extinguiu a separação judicial. Divórcio com menores é extrajudicial, sem Ministério Público, desde que o juiz já tenha resolvido a guarda antes. Perfeito. Nulidade exige trânsito em julgado pleno de tudo. Traslado vai para o livro E e divórcio estrangeiro qualificado só com STJ. É um resumo cirúrgico. E sabe, se conectarmos tudo isso a uma visão maior, o que estamos vendo é o direito abraçando a realidade. Como assim? A justiça multiportas não é só um conceito acadêmico, é a dignidade da pessoa humana acontecendo ali, no balcão do cartório. Ao retirar do judiciário o que pode ser resolvido com acordo e focar a lei na proteção dos vulneráveis, como as crianças, o Estado deixa de forçar as pessoas a continuarem juntas no papel. Foca no que realmente importa, né? A paz social e a segurança jurídica. Exato. É uma evolução belíssima da nossa sociedade. E o registro civil é o espelho de tudo isso. Com certeza. Bom, e fica a pergunta: o que mais chama a atenção de quem nos ouve em todas essas mudanças? Existe algum outro assunto ou tema de edital específico que vocês gostariam de ver destrinchado aqui por nós num próximo bate-papo? Deixem nos comentários. Isso aí, o feedback ajuda muito a direcionar os próximos estudos. Sem dúvida. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou quem nos ouve, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima! Até mais. Bons estudos a todos e foco na aprovação.